Fui convidada para falar, então, a respeito de colação. E fiz um recorte nesse assunto grande, porque, dado o tempo disponível, que é bastante, 30 minutos é bastante tempo, mas fiz assim um recorte, me propondo a falar a coisa mais significativa que nós temos agora nesse tempo a respeito de colação, que é justamente saber a respeito de quais são os parâmetros vigentes para a realização das colações, daquelas doações que foram realizadas em adiantamento de legítima. Como considerar o valor, qual é o tempo de operar esta valoração dos bens dados em doação, portanto, a partir do momento do falecimento do doador. Mas nós não vamos deixar de considerar alguns breves temas anteriores sobre colação para podermos chegar nesse assunto que vamos tocar propriamente dito. Então, nós vamos falar primeiro. Então, se fôssemos precisar de um conceito, talvez este, não? Que eu tomei do grande clássico do direito das sucessões, Itabaiana de Oliveira, que nos disse isso. Colação é o ato pelo qual os herdeiros descendentes concorrer. Vocês estão lendo lá? Tá. Então, isso daí é colação, tá? Eu acho que não é exatamente o conceito que eu tenho aqui na minha frente. Fique com esse de Itabaiana, ouçam este que eu tenho aqui na minha frente. Colação é o ato pelo qual os herdeiros descendentes, é o mesmo, né? Concorrendo à sucessão do ascendente comum, são obrigados a conferir, sob pena de sonegados, as doações e os dotes que dele em vida receberam, a fim de serem igualadas às respectivas legítimas. Ora, esse assunto tem a sua base, o seu sustentáculo principal no artigo 1834, que está no livro das sucessões do Código Civil, artigo esse que diz assim: os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. É um dispositivo que os iguala, que diz que todos eles têm o mesmo direito. Este dispositivo este que eu acabo de mencionar, 1834, está no Código Civil, mas ele é todo composto pelos parâmetros constitucionais, não? Que já nos avisa antes que todos os filhos têm igual proteção, independentemente de sua origem. E por essa razão, apontando então para cá, e por essa razão, nós podemos dizer que esta declaração explícita do legislador é a grande nota de fundamentação do Instituto da Colação. Mas é claro que ela não se refere apenas e tão somente aos descendentes do falecido, que são obrigados a trazer os bens que receberam, claro, antes do falecimento, receberam desta pessoa que agora é o autor da herança, mas ainda em vida, na condição de doador, dele receberam bens que agora devem trazer, devem ofertar, devem oferecer à vista e à consideração, após o falecimento desse que houvera sido doador, não apenas os descendentes, eu dizia, mas senão também o cônjuge. E se o Código Civil dizia também o cônjuge, hoje nós devemos fazer a leitura, levando em conta que também os descendentes, que também o companheiro deve fazer esta colação, trazer à colação os bens que tenham sido entregues para o companheiro. E qual a razão disso? A razão disso é o fato de que
E, se em maio do ano passado, 2017, nós tivemos... O que foi que nós tivemos em maio de 2017? Nós tivemos, por força da decisão, de um julgamento importante do nosso STF, nós tivemos a decisão que deu pela inconstitucionalidade daquele nosso artigo 1790, artigo esse que abrigava os direitos sucessórios de quem havia vivido em união estável, dizendo que, se este artigo agora saía do Código Civil, se esse artigo agora é inconstitucional, já não, claro, não mais tinha vigência, os direitos sucessórios do companheiro, que antes ali encontravam seu habitat legal, se mudaram para o artigo 1829 do mesmo Código Civil, 1829, contido agora dentro da sucessão legítima, e este sendo o habitat legal dos direitos sucessórios de quem houvera sido casado. A dizer de outra maneira, os direitos sucessórios de quem foi casado, os direitos sucessórios de quem viveu em união estável estão albergados no mesmíssimo artigo do Código Civil 1829. O IBDFAN entrou, depois que esse julgado foi publicado, e isso aconteceu somente nesse ano de 2018, entrou com embargos de declaração para entender qual foi a extensão dada a este julgamento. Os embargos são da Lavra, principalmente da nossa querida amiga, expositora anterior, no bloco anterior, a doutora Nevares, e com a assinatura do nosso presidente, evidentemente, lá estão os embargos de declaração para nos dizer se aquilo que aconteceu relativamente aos direitos sucessórios que estavam contidos no 1790, que se mudaram para cá, para o 1829, se isso se estende por todo o direito sucessório, alcançando todos os demais lugares onde se diz cônjuge, sobrevivente, etc., e lugares esses em que se dê valer também companheiro sobrevivente. Se, por acaso, essa extensão pula o muro do direito sucessório do 5º livro, pula esse muro também para o direito de família, e se, por acaso, pula o muro também para outras ambientações do Código Civil, para além do direito das sucessões e para além do próprio direito de família. Em breve nós saberemos exatamente todas estas situações. A colação, portanto, se justifica, como bem escreve Flávio Tartucci, na hipótese da doação do ascendente ao descendente, ou mesmo na hipótese, então, da doação entre cônjuges ou entre companheiros, pelas razões que acabo de mencionar, transformando esta liberalidade em adiantamento de legítima. Nós temos que observar a prescrição do artigo 2002, não esse ainda, do artigo 2002, e aquilo que nos tem dado a entender a nossa melhor doutrina, que tem entendido que o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivo que foi beneficiado com aquela doação também deve trazer à colação o bem objeto daquela doação anterior. O fundamento para esta posição, agora sim, encontra-se na letra do artigo 2003 do Código Civil, combinado com o artigo 544 do mesmo Instituto Legal. E sempre somando a estas leituras de dispositivos legais do direito das sucessões, a interpretação extensiva do julgamento daquele recurso extraordinário que acabo de mencionar, que, na verdade, é
o 878.694 de Minas Gerais, somado ao outro recurso extraordinário, 676.721 do Rio Grande do Sul, julgamento esse que foi dado pela nossa Corte Constitucional, nossa Corte mais alta, dando pela inconstitucionalidade do 1790. Há uma observação muito importante que deve ser feita, eu penso, nesse momento em que estamos fazendo essa exposição. Os bens trazidos à colação não têm o condão de aumentar a parte disponível do acervo hereditário, pelo que não vão beneficiar eventuais herdeiros testamentários, mas beneficiarão apenas os sucessores legítimos. Portanto, aquilo que é trazido à colação vai se organizar em relação, então, apenas à parte chamada legítima, a parte indisponível, a parte chamada legítima dos herdeiros necessários. Uma outra coisa, acho que importante de dizer, a partir dessa informação, de que os bens colacionados acrescerão a legítima dos herdeiros necessários, de modo a igualar as suas cotas hereditárias, que essa sua circunstância não traz nenhum tipo de injustiça, não causa nenhum tipo de injustiça se aumenta a cota indisponível, mantendo com o mesmo caráter a cota disponível. Não implica em nenhum tipo de injustiça esta desproporção. Colação ou conferência é diferente de redução das doações inoficiosas. Então, aqui, com relação a este assunto, e ainda à guisa de primeiras palavras, talvez fosse bom recordar que quando falamos de colação, se trata de um assunto, quando falamos de redução das disposições testamentárias, de redução das doações inoficiosas, se trata de um outro assunto. É possível, portanto, estabelecer esta seguinte distinção entre as duas formas de doação, ato inter vivos, portanto, e seus respectivos efeitos. Primeiro, a doação em adiantamento sobre a legítima, aquela que está prevista no artigo 544 do Código Civil, e se impõe aos descendentes, aos cônjuges, e, na opinião da maior parte de nós que pensamos o direito das sucessões na contemporaneidade, também aos companheiros, o dever de trazer os bens doados à colação, à conferência, quando da abertura da sucessão, nos termos daquele artigo 2002 do Código Civil. Em segundo lugar, doação inoficiosa. Aqui está expressa no artigo 549 do Código Civil. Doação inoficiosa é aquela doação que ultrapassou aquela cota disponível que o doador, no momento da liberalidade, poderia ter realizado a doação. E esta metade disponível, ela se mede pelo fato de que seria a mesma cota disponível para que ele realizasse testamento se o fizesse naquele mesmo momento. Ele faz uma doação que ultrapassa os limites desta cota permitida, desses limites admitidos. Então, a doação inoficiosa, quero repetir, por favor, que está expressa no artigo 549, diz o seguinte: vai tornar nulo o ato da liberalidade, todo ele? Não.
apenas quanto à parte que exceder àquela que o doador poderia dispor em testamento, acarretando a necessidade de se promover esta redução a teor do que está disposto também, lê-se por leitura conjugada, o que está disposto no artigo 2007 do Código Civil. E aqui nesta tela eu escrevi: diferem a colação e a redução, posto que a colação tem por escopo garantir a observância, então, de um equilíbrio entre as cotas dos sucessores descendentes, ao passo que a redução das doações objetiva reintegrar a cota indisponível do patrimônio do falecido, que foi desfalcada pelo excesso de doação. Dadas essas primeiras palavras, eu acho que agora nós podemos, então, passar para o exame do critério de valoração do bem objeto da colação. Minha querida, quer me passar essa pasta preta, por gentileza? Eu não consigo enxergar exatamente lá, vou olhar o óculos, não. Vou olhar por aqui. Vou olhar os slides por aqui. Como fazer a valoração, então, do bem que é objeto da colação? Este que é o assunto, acho que central desta nossa conversa. São quatro os diplomas legais. A doutora consegue ver? Ah, consigo. Tá bem, acho que consigo. Sim. Sim. São 4 os diplomas legais que, ao longo do tempo, praticamente se digladiam, brigam entre si à busca de um melhor critério para atender a esse desiderato, a esta meta, a esta finalidade no direito sucessório. E esses 4 diplomas, esses 4 momentos legislativos são esses. Primeiro, o Código Civil de 16, depois o Código de Processo Civil de 1973, depois o Código Civil de 2002 e, por fim, o Código de Processo Civil de 2015. Como se vê, uma vez o Código de Direito Material, outra vez o Código de Direito Instrumental, outra vez material e, por fim, instrumental. Passamos a vida brigando desta maneira, nós, os civilistas, e aqueles, os processualistas, para encontrar o critério que pudesse ser o melhor, talvez, quiçá, o mais justo critério para albergar esta valoração do bem objeto da colação. Como será que isto foi feito? Vamos voltar ali um pouquinho, em 1916, para ver como era este critério. O artigo daquele anterior Código Civil dizia da seguinte maneira, 1792. Os bens doados ou dotados, imóveis ou móveis, serão conferidos. Então, agora tem o destaque, para nós prestarmos mais atenção, serão conferidos pelo valor certo ou pela estimação que deles houver sido feita na data da doação. Então, o tempo em que o Código Civil de 16, o tempo que este código nos ofereceu, nos ofereceu durante um período muito longo no século passado, foi o tempo da liberalidade, a data da doação. Isto aconteceu até 1973, quando nós tivemos promulgado o que foi o nosso anterior Código de Processo Civil, que nos trouxe uma regra
em oposição àquela que era a trazida pelo Código Civil. O Código de Processo de 73, no seu artigo 1014, dizia o seguinte: no prazo estabelecido no artigo 1000, o herdeiro obrigado à acolação conferirá, por termo nos autos, os bens que recebeu, ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. E tem um parágrafo único. Os bens que devem ser conferidos na partilha, assim como as acessões e benfeitorias que o donatário fez. Pronto, olha o critério. Calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Lembrando, eventualmente, a estudantes que aqui estejam presentes, que a abertura da sucessão corresponde exatamente ao tempo do falecimento do autor da herança. Mudou o critério quanto ao tempo. Se o Código Civil de 16 dizia que o tempo era aquela data da doação, aquela data da liberalidade, o Código de Processo disse, não, é o tempo da abertura da sucessão. Ficamos tristes os civilistas e, como gostamos de falar, evidentemente brincando, tiramos a forra no Código de 2002, trazendo de volta o mesmo critério anterior do Código de 1916. No artigo 2004 do Código Civil, que ora vige, a prescrição é a seguinte: o valor de colação dos bens doados será aquele certo ou estimativo que lhes atribuir o ato de liberalidade. Pronto, voltamos ao tempo da doação, à época em que ocorreu a própria liberalidade. Não satisfeitos, em 2015, tivemos a promulgação de um novo Código de Processo Civil que volta o assunto nos moldes em que preferem os processualistas. Sempre lembrando, com todo respeito aos processualistas, que esse tipo de assunto, este tipo que diz respeito ao modo, este assunto pertence ao direito material e não ao direito instrumental. A ele, ao direito instrumental, pertence, isto sim, o procedimento, a maneira de como realizar, de como fazer. Mas aqui está o Código de Processo Civil 2015 dizendo, no prazo estabelecido, o artigo é o 639, no prazo estabelecido no artigo 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá, por termo nos autos ou por petição a qual o termo se reportará, os bens que recebeu, ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. E o parágrafo único diz, os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Pronto. E volta, então, ao critério da abertura da sucessão. Como nós vemos, Código Civil, Código de Processo Civil nos trazem duas teorias. A teoria chamada teoria da substância e a teoria chamada teoria da estimação. A teoria da substância é a acolhida pelos diplomas do direito processual e a teoria da estimação é acolhida pelos diplomas de direito material, quer dizer, os códigos civis. A colação por substância e a colação por estimação, em poucas palavras, para explicar melhor um pouco uma e outra, lhes diria: a colação em substância é a reposição no monte partível do bem doado. Por estimação, é a imputação do valor do objeto doado sob o quinhão do donatário
ou a adjudicação em favor dos herdeiros não beneficiados por doações de um valor igual ao adiantamento recebido pelo donatário. Esta é a própria explicação de Clóvis Bevilacqua. Como é que nós estamos nos dias atuais a respeito do assunto? Eu trouxe essa posição, que é a posição majoritariamente preferida pelos nossos civilistas, e este texto que me permitirei reproduzir, senhores, tenham a gentileza de me aceitar assim, este texto de João Ricardo Brandão Aguirre, por todos ele entende ser mais justa a teoria da estimação. E ele diz exatamente: posto trazer para o momento da abertura da sucessão o valor estimado do bem ao tempo da liberalidade, evitando, olha ele falando, olha ele, evitando a ocorrência de fatos que possam resultar de uma vantagem exagerada ou um prejuízo extremado para os herdeiros que não foram beneficiados pelo ato. Isso porque, fixando-se o valor do bem ao tempo da liberalidade, eventuais intercorrências, ou pelo contrário, intercorrências decorrentes da desídia do beneficiário da liberalidade, ou pelo contrário, benefícios ocasiais decorrentes do labor desse donatário, não serão capazes de prejudicar e nem de beneficiar os demais herdeiros. Então, nós do direito civil entendemos que o critério mais justo é esse, o critério da estimação, tal como esteve presente nos 2 códigos civis. Mas nós temos que nos lembrar que o que vale, o que está em vigor, é aquilo que determina o Código de Processo Civil. Porque a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela prescreve que, e quando essas coisas acontecem, e nesse caso concreto, encontra-se derrogada a norma do Código Civil brasileiro, estando a valer, portanto, a norma do Código de Processo Civil. Eu estive em outro evento do Instituto Brasileiro de Direito Civil falando desse assunto, e eu disse, quero lhes repetir, digo isso chorando, mas esse é o direito, e assim é que devo lhes informar que esta é a regra. Apenas, e para terminar, quero lhes mostrar esta divergência aqui está. Se essas alterações, que são as alterações propugnadas pelo Código de Processo Civil, se elas se aplicam, se essas alterações, elas já se aplicam apenas às sucessões abertas após a entrada em vigor dessa legislação, o Código de Processo Civil, ou se elas alcançarão também as sucessões anteriormente abertas, mas cujos inventários só foram abertos depois que entrou em vigor o novo Código de Processo, ou ainda, mesmo nas hipóteses de inventários abertos antes da vigência de uma nova lei processual, estes só alcançaram o momento de proceder à colação após a vigência do CPC atual. Essa dúvida ficou instalada entre nós e a nossa opinião hoje, este é meu último slide, minhas queridas amigas deste evento, organizadoras deste belo evento, nossa opinião hoje é esta. Nós acompanhamos esse importante segmento doutrinário, nesse momento que se registram as alterações promovidas, que só se aplicam às sucessões abertas após a entrada em vigor do novo diploma processual civil. E faço aqui, pelo fim, a última advertência, que lá em cima eu escrevi a nossa opinião
hoje, não é? Porque aqui no último parágrafo vem escrito que o assunto está em pauta e que o espaço de tempo para se pensar nele e ter certeza a respeito de tudo é um espaço curto. Não faz 3 anos ainda que o Código de Processo está em vigor, e esse tempo, quero crer, não foi suficiente para firmar um entendimento seguro por parte da resposta judicial. Essas eram as considerações que eu tinha a fazer, e preciso também contar que o professor João Aguirre e eu mesma terminamos de escrever essa semana um artigo sobre o assunto, e o estamos encaminhando para a publicação num periódico que, assim que nos der por aceito o artigo, eu pretendo disponibilizá-lo com a autorização deste periódico, disponibilizado também no site do nosso IBDFAN, disponibilizando de uma maneira geral, então, para todos nós. Obrigada, como disse Zeno, mulheres bonitíssimas de Florianópolis. Um grande abraço e obrigada.